Bom, eu comecei gostando, tipo, tive um gosto pela coisa, pelo montanhismo, acho que com 14 já, que foi quando meu pai começou a se preparar bem para escalar, só que ele foi para Bolívia, Para escalar Everest. para tentativa de escalar o Everest. Aí eu comecei, tipo, já a pensar mais, tipo, pô, será que é um negócio que eu posso curtir além do futebol que eu jogava na época? Aí, ano passado, meu pai ele foi e me deu a oportunidade de ir no Kilimanjaro, né? De fazer uma experiência de pai e filho com ele. E foi aonde eu, tipo, pensei assim, pô, é agora onde eu vou ver se é realmente algo que eu gosto ou se é só mais um esporte qualquer. Esse meu pai é doido. É, mas Entendi. é basicamente isso. Com 14 anos eu comecei a já pensar bastante sobre montanhismo e com 15 eu tomei a coragem de realmente testar para ver como é que é a experiência de escalar uma montanha, ficar tipo mais de uma semana lá preso, né, com ele aqui, tendo que tipo aguentar um frio absurdo, ter que ficar tipo horas andando, só você com a sua cabeça. E eu tipo achei fantástico e uma experiência maravilhosa. Ela ficou na minha primeira montanha, ela ficou com um pouco de receio de eu ir, sendo bem sincero, tipo, ela não queria que eu fosse, ela queria que eu ficasse só no futebol mesmo, que era mais o hobby do meu pai. Só que aí eu convenci ela, tipo, falando, pô, é algo para me testar, é uma experiência nova, pô, vou ter uma experiência de pai e filho, vai que tipo, dá em alguma coisa melhor futuramente, ou talvez leve a alguma tipo que me agregue ao profissional, talvez no futuro, tipo de carreira ou de como é que fala? Esqueci a palavra. Tudo bem. Mas tipo, conversando com ela, eu percebi que eu queria ir e que ela não queria que eu fosse tipo nem a pau. E aí meu pai também tentou dar uma convencida de leves, né? Entendi. Mas daí pra segunda ela já foi mais tranquila. Ela já achou que eu ia morrer, principalmente, mas ela já foi mais tranquila. E como que foi esse trabalho aí pra ajudar a convencer ela, Rodrigo? Ela fica preocupada toda vez que eu vou sozinho, né? Imagina eu botar o João na equação, mas assim, ela entende também que essa questão do laço do pai e filho é muito forte na montanha, né? Tipo, ter uma experiência juntos, tudo. E depois que teve a primeira, né? A primeira montanha foi uma montanha mais tranquila, ela ficou preocupada, mas tipo, ela sabia que ali era muito fácil, qualquer problema, a gente voltar e controlar qualquer tipo de risco. E depois que ela viu o resultado da conexão que a gente criou na montanha, ficou muito mais fácil convencer para a segunda, que aí já era uma montanha muito mais perigosa. A gente fez um processo de aclimatação totalmente diferente. Tanto é que o João escalou a montanha em 8 dias, sendo que geralmente você escala ela entre 15 e 20 dias para um alpinista experiente, né? Então, ou seja, a gente fez algo completamente fora do padrão e ela topou fazer isso, né? Por quê? Porque ela percebeu que a gente cria ali um laço muito, muito forte emocional. Você está na montanha, naquele ambiente basicamente entre vida e morte, superando os seus limites ali constantemente, você acaba acessando emoções que aqui no dia a dia a gente não acessa. E isso numa relação pai e filho é uma coisa impressionante o que a gente consegue fazer lá. Que foi no final das duas montanhas, que tipo é o percurso mais difícil e é onde você tipo tá mais cansado e com o mental mais desgastado. Da primeira montanha a gente saiu meia-noite, tipo, o outro dia a gente tinha já andado 6 horas, aí tipo parou de andar às 6 horas da tarde, descansou até umas 10 horas da noite e aí ficou dando um briefing sobre como ia ser todo o caminho até lá em cima até meia-noite. E meia-noite partiu. Aí chegando lá, acho que umas 9 horas da manhã, eu já tava, tipo, exausto, não tava aguentando, tipo, eu tava arrastando a perna, tava quase caindo no chão me arrastando. Foi, tipo, quando, assim, fisicamente não dava, não ia mais nem a pau, assim. Mas, tipo, eu tava com a mentalidade que, assim, pô, meu único caminho de volta é subindo pra cima, chegando lá em cima, tipo, colocando como se minha família tivesse, minha mãe, minha irmã, tivesse me esperando lá em cima, querendo que eu, tipo, que eu tivesse sucesso naquilo.
E isso fez com que eu me motivasse mais para eu conseguir andar, tipo, dar um passo de cada vez, respirar de pouco em pouco e seguir adiante. E a segunda foi agora na segunda montanha, também na parte final, aonde, tipo, a segunda montanha ela tem 6.964, né? 62. 62. E, pô, se respirava, não vinha ar, assim, não vai. Aí eu dava um passo, ficava 10 minutos respirando, aí dava outro passo, ficava 10 minutos respirando. E isso, assim, quebra muito teu mental, assim, tua confiança, porque você fala, meu Deus, eu não dou mais 10 passos depois daqui. Aí isso, tipo, vai desgastando muito, vai, tipo, te prejudicando demais. Mas meu pai sempre do meu lado falando assim, pô, vai com tudo, vai que você consegue, pô, um passo de cada vez, tô aqui do seu lado, tô aqui atrás de você, tá tudo que você precisar. Isso, tipo, ajuda muito. Você, tipo, cria uma confiança tipo, uma força, assim, interna que te faz mover, assim, e foi, tipo, quando eu cheguei lá em cima, pô, cheguei, caí no chão, comecei a chorar pra caramba. Nossa, assim, parece uma criança chorando. De tão feliz que eu tava de ter conseguido. Tipo, fiquei a meia hora em puro sofrimento, basicamente. Eu tô aqui agora aproveitando um pouquinho da cidade, né, depois de ir pra montanha. Mas, pô, eu já botei na minha cabeça que ano que vem talvez eu vá pro Everest. Assim, é uma possibilidade ainda. Porque o que trava muito é o estudo, porque, pô, vou ficar mais de um mês mais ou menos na montanha, e aí eu tô no segundo ano do ensino médio. Aí ano que vem eu estaria no terceiro. Tipo, isso atrapalha demais, ainda mais porque eu pretendo fazer vestibular, Enem aqui, isso tipo, travaria demais. Eu acho que eu faria alguma montanha depois que eu entrar em alguma faculdade, ou até mesmo pós-faculdade, porque quando a minha vida vai dar uma acalmada, né? Imagino. Mas eu penso em usar mais montanhas como um hobby e não como algo para tipo de carreira profissional. Eu tenho outros planos em mente. Tipo, eu penso em fazer engenharia da computação como Legal, algo assim para faculdade e tudo mais. perfeito. E no seu caso, Rodrigo, o Everest já é um projeto, né? Você já começou ele. Sim, não, ele é um projeto de 10 anos, né? Eu Sim, comecei ele no dia que eu fui na primeira montanha. E aí eu gostei, eu falei, poxa, qual é a maior montanha do mundo? Eu preciso escalar ela. E aí, nesses últimos 10 anos, eu vim me preparando para o Everest. Eu embarco agora dia 25 de abril para tentar escalar o Everest em menos de 30 dias. Né? É equivalente ao que a gente fez no Aconcagua, a escalada do Everest são 60 dias, uma expedição tradicional. Eu vou tentar fazer em menos de 30, e se der certo, eu vou ser o primeiro brasileiro a fazer nesse tempo. Tem um negócio que é muito bacana, que é assim, sempre quando a gente chega no pé de uma montanha desse tamanho, quando você olha para a montanha, a primeira coisa que você pensa é, eu não vou conseguir. Dependendo da montanha, você pensa assim, eu vou morrer aqui, não vou voltar. E aí você vai dando um passo de cada vez, de repente, você está lá no cume. legal. E se a gente começar a enfrentar os obstáculos da vida assim, talvez as coisas fiquem mais fáceis. Falou tudo, meu pai aqui. Falou realmente assim. O primeiro pensamento que eu tive agora na Concagua, eu falei assim, mano, vou subir isso aqui nem ferrando, assim. Tipo, vou parar na metade, tranquilamente. Mas, pô, aí teve o primeiro dia, né, onde a gente chegou lá no acampamento base e já subi tranquilo e tal. Aí eu falei, pô, acho que vai dar. Se for aqui devagarzinho, processo lento, for o último da turma, acho que até chega, entendeu? Só que eu tava bem, assim, com a autoestima baixa do primeiro dia, quando eu olhei pra montanha. Porque quando a gente chega lá, a gente chega olhando a parede sul da montanha, onde é, tipo, uma vertical, assim, gigantesca. Aí você olha para aquilo, assim, você treme um pouquinho, entendeu? Você fica se sente meio inferior, assim, em relação a tudo. Aí, tipo, já falei, vou voltar para São Paulo que eu tava melhor já.